Imagine um rio. Não qualquer rio, mas o maior rio do mundo em volume de água, um gigante que serpenteia pela maior floresta tropical do planeta, abrigando mais de 1/10 de toda a água doce superficial da Terra. Você certamente conhece o rio Amazonas. Mas e se eu te dissesse que bem abaixo dele, a milhares de metros de profundidade, existe outro rio? Um rio invisível, subterrâneo, que escorre silenciosamente sob os pés da Amazônia, sem que ninguém soubesse de sua existência por séculos? Esse é o rio Ramsar. E a história de sua descoberta é tão fascinante quanto a sua própria existência. O rio Amazonas, o gigante das águas. Para entender o rio Ramsar, precisamos primeiro falar sobre o Amazonas. O rio Amazonas nasce nos Andes peruanos, a cerca de 5.000 metros de altitude, em uma região chamada Nevado Mismi, no Peru. De lá, ele percorre mais de 6.400 quilômetros até desembocar no Oceano Atlântico, na costa norte do Brasil. Ao longo desse percurso monumental, ele atravessa a Bolívia, a Colômbia, o Peru e o Brasil, sendo o Brasil o país que abriga a maior parte de seu curso. O Amazonas não é apenas grande, ele é extraordinário em todos os sentidos. Ele despeja no oceano uma quantidade de água tão imensa que, mesmo a 160 quilômetros da costa, é possível encontrar água doce no mar. Sua bacia hidrográfica cobre mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a quase toda a extensão da Austrália. Mais de 1.100 afluentes alimentam esse sistema, sendo 17 deles com mais de 1.500 quilômetros de comprimento. A floresta que o Amazonas atravessa, a floresta amazônica, é o maior bioma tropical do mundo, com aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Ela abriga cerca de 10% de todas as espécies de animais e plantas do planeta. O rio e a floresta são inseparáveis. Um sustenta o outro em um ciclo de vida que dura milhões de anos. A profundidade média do Amazonas varia entre 20 e 50 metros, mas em alguns pontos pode ultrapassar 100 metros. Sua largura durante a estação seca pode chegar a 11 quilômetros. Na época das cheias, ela pode superar 50 quilômetros em algumas regiões. É um mundo líquido dentro de um mundo verde. A descoberta do rio Ramsar, agora, vamos falar sobre o que estava escondido bem abaixo de tudo isso. Em 2011, pesquisadores do Observatório Nacional do Brasil, liderados pelo geofísico Valia Manatal Ramsar, anunciaram uma descoberta que surpreendeu a comunidade científica mundial: a existência de um rio subterrâneo que corre paralelamente ao rio Amazonas, a uma profundidade de aproximadamente 4.000 metros abaixo da superfície. Esse rio foi batizado de Rio Ramsar, em homenagem ao próprio pesquisador que liderou sua descoberta. Mas como um rio pode ser descoberto a 4.000 metros de profundidade? A resposta está nos dados. Durante décadas, a Petrobras, a empresa brasileira de petróleo, perfurou poços de exploração em toda a bacia amazônica. Ao longo de anos, esses poços coletaram dados de temperatura em diferentes profundidades. O professor Ramsar e sua equipe analisaram os dados de 241 poços distribuídos por toda a região. O que eles perceberam foi algo intrigante. Havia uma anomalia nas temperaturas. Em determinadas profundidades, a temperatura da rocha era ligeiramente diferente do esperado. Esse gradiente térmico, essa variação de temperatura, indicava que havia um fluxo de água se movendo lentamente pelas rochas porosas e sedimentos a grande profundidade. Ao mapear essas anomalias ao longo de toda a bacia, os pesquisadores perceberam que elas formavam um padrão coerente, um fluxo contínuo que se estendia do oeste para o leste, da região andina até a costa atlântica, exatamente como o rio Amazonas acima dele. Estava descoberto o rio Ramsar, as características do rio Ramsar. O rio Ramsar é radicalmente diferente do Amazonas em praticamente todos os aspectos, exceto na direção geral de seu fluxo. Enquanto o Amazonas tem entre 1 e 100 metros de largura em seu canal principal, o rio Ramsar tem entre 200 e 400 quilômetros de largura. Você leu certo, centenas de quilômetros de largura. Isso porque o Ramsar não flui por um canal definido como um rio de superfície. Ele se move lentamente por rochas porosas e sedimentos, o que os geólogos chamam de aquífero. Esse fluxo é extremamente lento. Enquanto o Amazonas pode fluir a 5 ou até 10 km por hora, a água do Ramsar se move a apenas milímetros por hora.
às vezes metros por ano. É um rio em câmera lentíssima. Sua extensão também é comparável à do Amazonas. Estima-se que o rio Remsa tenha cerca de 6.000 quilômetros de comprimento, indo da região dos Andes até o Atlântico. No entanto, em termos de volume de água, o Ramsar é muito menor que o Amazonas. O Amazonas descarrega no oceano cerca de 209.000 metros cúbicos de água por segundo. O Ramsar, com seu fluxo lentíssimo, descarrega apenas cerca de 3.900 metros cúbicos por segundo, aproximadamente 50 vezes menos. Mesmo assim, o rio Ramsar é uma descoberta de enorme importância científica. Ele representa um dos maiores sistemas de fluxo de água subterrânea já identificados no mundo. A importância científica e ambiental. Por que a descoberta do rio Ramsar é tão importante? Em primeiro lugar, ela muda nossa compreensão sobre o ciclo hidrológico da Amazônia. Sempre soubemos que a floresta amazônica é uma máquina de água. Ela absorve chuva, transpira umidade, alimenta rios. Mas agora sabemos que parte dessa água também percola para as profundezas da Terra, formando um sistema subterrâneo de circulação de água, que complementa o sistema superficial. Em segundo lugar, o rio Ramsar pode ter influência sobre a salinidade do Oceano Atlântico na foz do Amazonas. Quando a água subterrânea do Ramsar chega ao oceano, ela se mistura com a água salgada de forma diferente da água superficial do Amazonas. Isso pode afetar os ecossistemas marinhos costeiros de maneiras que ainda estamos começando a entender. Em terceiro lugar, a descoberta levanta questões fascinantes sobre outros sistemas fluviais do mundo. Se existe um rio subterrâneo sob o Amazonas, será que existem sistemas similares sob outros grandes rios? O Congo, o Nilo, o Mississippi? A ciência ainda não tem respostas definitivas, mas a hipótese é plausível e está sendo investigada. Por fim, o rio Ramsar é importante do ponto de vista dos recursos hídricos. Em um mundo onde a escassez de água potável é uma preocupação crescente, conhecer os sistemas de água subterrânea é fundamental para uma gestão responsável desse recurso precioso. O futuro das pesquisas. A descoberta do rio Ramsar ainda é relativamente recente e há muito a ser estudado. Os pesquisadores ainda estão trabalhando para entender melhor a composição química da água do Ramsar, sua velocidade exata de fluxo, sua conexão com os aquíferos superficiais e seu papel no balanço hídrico da bacia amazônica. Uma das grandes perguntas em aberto é: de onde vem a água do Ramsar? Parte dela certamente vem da infiltração de chuvas na superfície, que percola lentamente pelas camadas de rocha, até atingir a profundidade onde o Ramsar flui. Mas há também a possibilidade de que parte dessa água seja muito antiga, água que ficou aprisionada nas rochas há milhões de anos, durante a formação geológica da bacia amazônica. Essas águas antigas, chamadas de águas fósseis, são de enorme interesse científico, porque podem guardar registros das condições climáticas e geológicas de épocas remotas da história da Terra. A história do rio Ramsar nos ensina algo profundo sobre o nosso planeta. Ainda há muito a descobrir. Em pleno século XXI, com satélites orbitando a Terra, com supercomputadores processando dados em velocidades inimagináveis, ainda encontramos rios que ninguém sabia que existiam. Rios que correm a 4.000 metros abaixo de nossos pés. O Amazonas, com toda a sua grandiosidade visível, suas águas marrons e turbulentas, sua fauna exuberante, suas florestas inundadas, carrega sob si um segredo que levou décadas para ser revelado. E esse segredo tem nome: Rio Ramsar. 2 rios, um visível e um invisível, um veloz e um lento, um superficial e um profundo, mas ambos fazendo parte do mesmo sistema extraordinário que é a bacia amazônica, o coração aquático do planeta Terra. Se há uma lição que o rio Ramsar nos deixa, é esta: a natureza é sempre maior, mais complexa e mais surpreendente do que imaginamos. E isso por si só já é motivo suficiente para continuarmos explorando, estudando e, acima de tudo, protegendo esse planeta incrível que chamamos de lar.